Está conosco a missionária Edna, desculpe, a missionária Edna, que vai compartilhar a palavra do Senhor e também algumas experiências pessoais do que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. Legal. Temos meia hora, viu? Tá certo. Montar o relógio. Graça e paz, amados, amém? Eu estou alegre por estar aqui e já me despedindo daqui do Brasil. Falta tão somente 2 semanas para que eu regresse ao Peru. E eu me sinto alegre de estar aqui, irmãos, e poder estar me despedindo, escutando o louvor em português, escutando o nosso idioma aqui, tão abençoado. Porque depois de 15 anos, escutar sempre louvores, orações do nosso idioma, para mim me fortalece. Eu vou renovada ao Peru, voltando ali com mais desejo de trabalhar. Porque quando a gente está lá falando o idioma que a gente aprendeu, a gente cansa. E quando eu chego aqui, eu me renovo. E Deus me deu esse privilégio de estar nessa tarde aqui com vocês, entrando já pela noite, e vendo o Senhor levantando ainda obreiros para a sua seara. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu estou contente. Agradeço ao pastor Pontes e a Juvep que me convidou para estar aqui compartilhando. Como eu dizia aos irmãos, que faz 15 anos que eu estou ali. Meu esposo mandou a saudação muito grande para toda a igreja brasileira. Disse: onde quer que você passe, leve um abraço grande. Não posso abraçar todo mundo, mas receba aí o abraço do meu esposo, dos meus 3 filhos que ficaram lá, o Isaí, Keren e Priscila. Manda um abraço também, com muito desejo de vir, mas não puderam. E Deus me deu esse privilégio, irmãos. Deus me deu esse privilégio de vir aqui renovar minhas forças. E eu me sinto muito contente. Eu dizia aos irmãos que faz 15 anos que eu fui ao Peru. No ano de 1992, Deus me chamou ali para fazer missões no Peru. Para mim era um desafio muito grande. Eu sou de Recife, nunca tinha saído de Recife, irmãos. Eu estava ali em Recife pensando que meu lugarzinho era lá, e eu dizia assim que eu amava muito Recife e queria estar ali fazendo a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Os seus pensamentos são mais elevados que o nosso pensamento, e os seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos. E Deus me levou ali numa situação muito difícil do Peru, que eu não sei quantos de vocês podem lembrar. Naquela época que o Peru passava pelo terrorismo forte, e para mim era desafio, estava na televisão, nos jornais, na boca de todo mundo, e também a cólera, que era uma epidemia forte ali no Peru, e foi exatamente nessa época que o Senhor me estava levando ao Peru. Então era um desafio para mim, deixar Recife, deixar aqui o Brasil e ir a uma nação desconhecida, fazer missões, levar o Evangelho ali naquele lugar, na cidade de Piura, onde o pastor Pontes teve a oportunidade de visitar o campo e ver a cidade onde nós levantamos uma obra pioneira, onde não tinha igreja evangélica, e Deus nos chamou ali para aquele lugar tão difícil. E eu saí, irmãos, com uma convicção grande. Eu tinha uma aula de criança na minha casa, que eu estudei na PEC e sempre trabalhei com criança e adolescente. Então, quando eu estava ensinando na minha casa, já estava despedindo, as crianças da minha casa diziam: tia, cuidado com o sendeiro luminoso. Outras diziam: tia, cuidado com a cólera. E eu tinha uma convicção do chamado de Deus, que eu fiz muita prova do Senhor. Então eu dizia para eles: olha, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegar na minha casa. Com uma convicção grande. Mas como eu disse a vocês, irmãos, que o nosso caminho não é o de Deus. Nossos pensamentos são tão longe do pensamento de Deus. E quando eu pisei aquela terra, irmãos, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu peguei cólera. E aí? Peguei cólera com 1 semana que entrei ali. Todo mundo tinha comido a mesma comida. Eu não sei quantos conhecem a cólera, uma enfermidade que desidrata o corpo, né? 24 horas, mata. E eu fui colocada no hospital, soro numa mão, soro na outra mão, soro nos pés. E é interessante que todo mundo tinha comido a mesma comida, somente a mim correu a cólera, pegou a cólera. Então eu fui para aquele hospital de emergência, e a cólera, você tem a sensação de que quem está murchando, e eu sentia que eu estava desaparecendo. Um quarto maior que esse aqui, com todas as pessoas com cólera, porque é contagioso, não podia estar em outro quarto. E olhei para o meu lado, uma mulher agonizando e morrendo, outro morrendo por ali. Então eu olhava todo mundo com cólera, morrendo mesmo, morreu muitos peruanos. E a minha vizinha de cama morreu, e eu vi pela primeira vez ela agonizando e morrendo. Aí eu não sabia, irmãos, a Bíblia diz
em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem de quem ama a Deus. Aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Tudo é tudo, sem exceção de nada. Às vezes a gente diz que tudo é algumas coisas. A gente pensa algumas coisas, mas é tudo mesmo. Até a enfermidade mais terrível, até aquele momento mais adverso na nossa vida, contribui para o nosso bem. E eu não sabia que Deus queria fortalecer a minha fé para continuar 15 anos no Peru, como eu estou até o dia de hoje. Quando eu olhei ali aquela mulher morrendo, irmãos, Satanás se aproveitou e disse: tu vai morrer igual que ela. Irmãos, sem falar a língua desse povo, porque eu não estudei espanhol para ir ali ao Peru, e o Peru ele fala espanhol e quechua. 16,2% fala quechua e o restante fala espanhol e alguns dialetos. E quando eu olhei aquela mulher agonizando, Satanás disse: tu vai morrer, sem falar nem a língua desse povo. Irmãos, eu senti medo na hora, porque eu senti a sensação de desaparecer, soro por todo lado, o povo tudo morrendo, e eu disse: aí eu vou morrer. Mas, irmãos, quando Deus chama, Ele diz o que Ele falou para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares. Aleluia, por onde quer. E o que passa na sua vida, quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. E eu, quando olhei aquilo ali, irmãos, o Espírito Santo chegou na hora precisa, exata, porque Ele não chega nem antes nem depois. Ele só chega no momento que a gente precisa e necessita dEle. E o Espírito Santo chegou mais forte e falou no meu coração e me disse: eu não te trouxe para que você morra, mas para que você possa transmitir vida a esse povo. Glória a Deus. Irmãos, eu saí dali e eu me levantei a minha fé. E eu disse: ah, Jesus, eu sei que Tu estás comigo. E hoje estou aqui depois de 15 anos falando para vocês que o nosso Deus é fiel. Aleluia. E Ele me cuidou ali, irmãos. Nós trabalhamos lá no norte do Peru, já às 6 horas do Equador, durante 12 anos. Trabalhamos ali e vimos como Deus pôde nos ajudar, nos fortalecer, fazer o que nós não podíamos fazer, prover onde não havia, porque Deus é realmente fiel. Quando Ele nos chama, pode ser para qualquer lugar do mundo. Por isso que nós não devemos temer ao chamado de Deus. E às vezes nós ficamos com medo: onde Deus irá me levar? O que irá acontecer comigo? Mas, irmãos, o centro da vontade de Deus é tão bom, porque Deus é que vai adiante de nós. Deus é o nosso provedor, nosso ajudador, a medicina da nossa vida. Deus é tudo para nós. E Ele tem sido verdadeiramente ali no campo. Eu tenho visto isso na minha vida durante todo esse tempo que eu estou no Peru. Eu vi o Senhor fazer coisas que eu não podia fazer, prover onde não havia. E eu digo: Jesus, verdadeiramente, Tu és um Deus fiel, que cuida dos Teus filhos e que se responsabilizasse por nós. Quando o Senhor disse: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é verdade, irmão. Deus está conosco todos os dias, sem exceção de nenhum. E eu tenho visto ali durante 15 anos, cada manhã, cada amanhecer, o Senhor ser com a nossa vida. E isso tem sido motivo de que nós possamos, irmãos, crer nesse Deus ao qual nos chamou. E possamos seguir adiante, fazer missões. Porque missões é desafio para a nossa vida, mas não é nada impossível. Aquele que nos chamou, Ele também vai adiante de nós e Ele é fiel. E eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Marcos, o capítulo 10, o versículo 46. Vamos compartilhar algum versículo. Insistir em fazer missões e vencer desafios. Esse é o tema que eu coloquei nessa mensagem, irmãos. Insistir em fazer missões e vencer desafios. Porque eu creio, irmãos, se nós insistirmos, nós vamos vencer todas as barreiras. Marcos 10, 46 diz assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando viu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus:
vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante que a espada de 2 gumes. Pai, ela penetra, Senhor, a partir da nossa alma, do nosso espírito. Discerne nosso pensamento, Senhor, a intenção do nosso coração. Pai, que nessa tarde, Senhor, nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, convicto do nosso chamado, Pai, para seguir e insistir, fazer missões, Pai, para vencer todas as barreiras. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, e fala-nos, Senhor, queremos ouvir a tua voz, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós lemos uma história de Bartimeu, que Bartimeu estava ali sentado ao caminho numa situação de condenação. Porque Bartimeu, um cego, sentado ali no caminho de Jericó, estava condenado pela eternidade naquela situação dele ali, porque na época de Bartimeu não existia escrita em braille e Bartimeu não podia nem estudar. Era uma situação de condenação mesmo. Ele ia por tempo, toda a sua vida pedir esmola, porque não ficava outra para ele, senão somente pedir esmola. E Bartimeu estava nessa situação ali. Mas a palavra de Deus diz que ele ouviu que Jesus ia passando por ali. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, irmãos, quando Bartimeu clamou e disse filho de Davi, ele era cego e ele não podia ler o Antigo Testamento. Bartimeu não tinha conhecimento do Antigo Testamento porque ele não podia ler. Ele só podia conhecer porque ele ouvia falar. A Bíblia diz em Romanos 10, 14, como invocarão aquele ao qual não ouviram? Como invocarão? Bartimeu começou a invocar a Jesus. Quando ele escutou que Jesus passava por aí, porque alguém falou para Bartimeu que Jesus andava pela cidade de Jericó. Alguém se dispôs para dizer a Bartimeu, e por isso que ele pôde clamar e dizer filho de Davi. E é interessante que ele dizia filho de Davi. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Quando Bartimeu clamava com tanta convicção, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, vemos lá no 2 Samuel, o capítulo 7, versículo 16, nós vemos que Deus fez um pacto eterno com Davi. E disse que ia estabelecer seu pacto eterno, seu trono eterno com Davi. Agora Davi não era eterno, nem os filhos de Davi eram eternos. E como é que Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi? Lá no capítulo 1, versículo 31 e 32 de Lucas, a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e falou para ela que dela ia ser gerado do Espírito Santo no seu ventre uma criança, seria chamado Jesus, e ele seria chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. E Bartimeu tinha conhecimento de tudo isso, porque alguém falou para ele. Por isso que ele começou a invocar com tanta convicção, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha, irmãos, quando as pessoas escutaram que Bartimeu estava clamando, começaram a repreendê-lo. E começou a levantar muitas barreiras, porque aqui diz no versículo 47, e muitos, versículo 48, e muitos o repreendiam. Quantas barreiras se apareceram para que Bartimeu não pudesse clamar? Quantas barreiras apareceu para que Bartimeu ficasse ali na condenação eterna? Aquela situação em que ele estava vivendo de cegueira física e espiritual, sem ter o conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, hoje em dia, muitas barreiras há para que nós não possamos fazer missões. Se levanta muitas barreiras, nós escutamos e vemos com nossos olhos. Nos dias atuais estamos vendo muitas barreiras para fazer missões. Nós escutamos que não há dinheiro, não há verba para fazer missões. Escutamos a porcentagem de dinheiro dos evangélicos que é usada em missões e nos desanima. É desanimador. Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que quando Ele nos mandou e Ele nos deu a ordem de ir por todo mundo e fazer discípulo e pregar o evangelho a todas as nações, irmãos, nós temos que vencer essa barreira, como Bartimeu seguiu clamando, ainda que muitos se levantaram para repreender e dizer a Bartimeu, cala-te a boca, para impedir a Bartimeu conhecer a Jesus. Essa é a barreira que se levantou, muita barreira. Diz que muitos se levantaram. Mas o interessante é que Bartimeu, ele seguiu clamando. E olha, irmãos, nós não podemos deixar de fazer missões. Missões é um desafio grande. Se a gente for olhar as barreiras, e é interessante que desde que eu volto aqui, porque em 15 anos, eu voltei 4 vezes aqui no Brasil.
E eu escuto pessoas, irmãos, dizer, olha, eu fiz teologia, eu estudei 3 anos, eu estudei 4 anos, seminário tal, mas eu não vou fazer missões, eu tenho chamado para tal e tal país, mas eu não posso fazer missões porque eu não tenho mantenedor. Isso foi a barreira que o inimigo colocou na nossa mente e no nosso coração. Que nós não podemos fazer missões porque não temos mantenedores. E pensamos que Deus nos chamou para somente estudar, somente nos preparar, somente fazer estudo de Deus, teologia. Mas Deus nos chamou para fazer discípulo e ir às nações, irmãos. E ensinar a palavra de Deus. E nós estamos sendo barreira, nós mesmos estamos colocando barreiras. Bartimeu se levantou um montão de gente para repreender e impedir. Mas ele não se deixou vencer, ele seguia clamando. Irmão, tem pessoas, já muita gente que eu conversei, que se envolveu com muitas coisas materiais, terminou o seu seminário e se envolveu com outras coisas. E tem a coragem de dizer assim, eu não estou fazendo missões, não estou onde Deus me mandou, porque eu não tenho mantenedor. Ninguém está me mantendo. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que Deus, Ele não se limita. Aleluia. Não há nada que possa impedir quando você obedece a Deus. Quando você diz ao Senhor e cumpre os propósitos para o qual Deus te chamou. Para fazer missões, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Se você se coloca na mão do Senhor, não há nenhum impedimento, não há barreira, porque todas as barreiras são quebradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ainda as barreiras financeiras, irmãos. Eu quero dizer a vocês que voltamos ao Peru. Desde a primeira vez que eu fui lá, irmãos, sem nenhum sustento financeiro. Nem da igreja brasileira, nem da igreja peruana. Nós, quando chegamos ali, ao norte do Peru, em Piura, fomos enviados somente com uma oração. E daqui do Brasil, o seminário que meu esposo estudou, mandava um pouquinho de oferta, $50, $60, cada 6 meses, que alguém mandava para nós. E sabe o que, irmãos? O Deus ao qual nos chamou, nunca deixou faltar, aleluias. Porque Ele, irmãos, é um Deus fiel. É um pai que não abandona os seus filhos ao léu. Não leva o seu filho para fazer uma obra e deixa ele lá. E muitas vezes eu fico pensando, eu tenho 3 filhos. E eu não teria coragem, irmãos, de chegar a mandar meu filho ir lá para a rua e depois abandonar ele lá e deixar ele passando fome, necessidade por uma coisa que eu mandei ele fazer. E a Bíblia diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, aleluias. Bendito seja Deus. Irmão, se foi o próprio Deus, não foi a instituição, não foi o seminário, não foi o pastor que nos mandou fazer missões, como Ele nos vai deixar abandonado lá no campo? E olha, irmão, Deus tem feito coisas maravilhosas durante esses 15 anos. Lá no Peru eles não comem feijão todos os dias. E quando eu cheguei ali, irmãos, naquela cidade, no sertão de Piura, no Peru, uma mulher bateu a nossa porta sem ser nem crente. E nós não tínhamos dinheiro, nem lugar nenhum buscar comida. E lá não tem sistema de pegar um cartão de crédito e comprar comida para 45 dias, para 30 dias. Não tem esse sistema. E se você não tem o dinheiro na hora, você não come nem compra nada. Irmãos, uma mulher bateu a porta nossa e falou, você é brasileira? Só tinha eu de brasileira em toda aquela cidade. E eu disse, sou. Os brasileiros comem muito feijão, né? Eu disse, come. Ela disse que eu ganhei um bocado de feijão. Eu não sei o que é que eu vou fazer com isso, que a gente não come feijão que faz mal. Eu vim trazer para você. Oh, glória. Louvado seja Deus. Irmãos, ninguém que faz missões vai passar fome no campo, irmãos. Ninguém que obedece o chamado de Deus. E todos nós que estamos aqui, que fomos chamados para a salvação, fomos chamados para fazer missões. E o nosso Deus, que não é homem, para que se arrependa do seu chamado, nem filho de homem para que menta sobre as suas promessas. Ele diz, aqui estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós já aqui não vamos necessitar, irmãos, de fazer missões, porque vamos estar lá no céu, aleluia. E nós vamos estar sempre na presença do Senhor. E Deus nunca deixa, irmãos, de suprir nossas necessidades. Passamos 12 anos em Piura. E muitas foram as barreiras. Muitas foram as dificuldades. Eu me lembro quando eu cheguei ali, irmãos, uma coisa que acontecia naquele campo. E que para mim parecia algo repugnante. E que Deus, cada vez que Ele nos leva, Ele faz conosco. Como Ele fez com Bezaleel lá no capítulo 31.
de Êxodo, diz que a Bíblia que ele chamou a Bezaleel e o encheu da sua graça, do seu Espírito Santo e da sua sabedoria. Ele é o mesmo Deus de ontem e segue sendo pelos séculos dos séculos. Quando eu cheguei ali, vi um costume bem interessante que nós aqui não temos. Naquela cidade de Morropón, lá no norte do Peru, em Piura, eles tinham um costume interessante de tirar o piolho da cabeça das crianças e comer. E eu vi aquilo, me causava nojo. Sempre que saía evangelizar nas portas, ou mesmo na igreja, ia visitar alguns irmãos, e eles tirando piolho ali e comendo, acreditando que se matasse na unha e botar na mão na cabeça, nasce mais. E para mim era repugnante. Eu dizia, como é que pode uma coisa dessa? E o Luiz, que é meu esposo, ele é peruano, nunca me tinha falado desse costume dele lá. E me parecia muito impugnante aquilo, de ver, me embrulhava o estômago, como estou vendo a cara de muitos aí. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, olhando do céu à terra, não viu nem sequer um justo. E a Bíblia diz, irmãos, que os nossos pecados trazia repugnância, trazia separação entre nós e Deus. Mas Ele nos amou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos amou, se entregou por nós, nos amou ao ponto de andar no nosso meio, se entregar toda a sua vida por nós. E muitas vezes nós não queremos fazer, irmãos, missões e botamos muitas barreiras e vemos barreira por todo lado. E eu pensei que eu ia voltar, porque eu dizia, eu não aguento um negócio desse. Mas, irmão, já aguentei. Os 12 anos, já me acostumei. Os irmãos podem perguntar, a comer? Eu digo, não, a ver somente. Me acostumei a ver o costume deles, já acostumei. Deus nos dá a graça, como eles deu a Bezaleel. Nos dá graça, irmão, para ver. E a graça de Deus é melhor que a vida. Não tem coisa melhor que a graça do Senhor na nossa vida. E quando nós recebemos a Cristo Jesus, recebemos a graça de Deus na nossa vida e temos a sua graça. E não há lugar no mundo que nós, os brasileiros, não possamos levar a palavra de Deus e aguentar costume diferente, porque a graça de Deus é sobre nós. Aleluia. E essa barreira pode ser quebrada, irmãos. Bartimeu estava ali clamando e o povo tentando impedir. Cala-te a boca, Bartimeu. Mas ele seguia gritando. Ele seguia clamando ainda mais. E nós necessitamos, irmãos, vencer todos os desafios. Ainda é o desafio financeiro. Porque se nós, irmãos, dizemos que nós não vamos fazer missões, porque não temos condições financeiras, porque o dinheiro do brasileiro não é envolvido em missões, o dinheiro do povo evangélico não é em missões, irmãos, nós não vamos fazer missões nunca. Mas se nós possamos crer que Deus quebra todas as barreiras, nós vamos fazer missões, irmãos. E vamos levar a palavra de Deus em todas as nações. E vamos fazer discípulos. E não vamos guardar o que a gente está aprendendo para nós mesmos. Porque para nós mesmos, irmão, vamos ser egoístas. Mas quando saímos daqui e levamos a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, àqueles que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação, Deus nos vai dar graça. Vai suprir nossas necessidades. E toda a barreira vai cair por terra, porque o nosso Deus ainda é o mesmo Deus. O nosso Deus é o Deus de Bartimeu, que quando Bartimeu começou a clamar, ele mandou chamar. Ele parou. Olha, irmãos, quando nós oramos, Deus faz milagres. E nós sabemos, o pastor estava dizendo aqui há um grupo que está orando. E missões nós fazemos também de joelho. Não é que somente vamos orar, não. Nós temos que fazer missões indo, orando, contribuindo, enviando e também não atrapalhando. Aqui tinha muita gente atrapalhando, fazer missões. Eu vi lá na igreja que eu fui, tinha os 4 itens, fazer missões indo, contribuindo, enviando e intercedendo. E eu pensei que falta o 5º item, não atrapalhando. Porque às vezes a gente atrapalha com nossos pensamentos. Eu não vou porque ninguém me envia. Eu não vou porque a igreja não tem visão. Eu não vou porque o seminário terminei e ninguém me convidou. Ninguém me enviou. Mas, irmãos, essas são as barreiras que nós estamos criando na nossa mente e no nosso coração. E deixando que o inimigo possa interromper a obra de missões. Uma obra tão sublime de parte de Deus. E Bartimeu não se deixou, irmãos. Ele seguiu clamando, vencendo as barreiras. Ele clamava ainda mais. E nós não podemos, irmãos, pensar que alguém ou algo nos pode impedir de fazer a obra de Deus. Se nós pensamos dessa forma, quer dizer que Deus não é poderoso. E quando eu fui, irmãos, ali ao campo missionário, eu vi Deus levantar o nosso sustento de onde não tinha. E eu conto para vocês que eu fui agora numa igreja, nós estamos no novo campo, trabalhamos 12 anos no norte, e agora estamos no sul. E também voltamos ali sem nenhum sustento, somente porque Deus mandou voltar.
Quando eu deixei o Peru, eu pensei que já tinha acabado os 12 anos lá, foi suficiente. A igreja ficou levantada, um templo cheio de pessoas louvando, com um professor de escola bíblica, com um pastor, diácono, tudo organizado. Eu digo, terminou a obra lá. E vim para cá correndo, para essa terra abençoada. Mas, irmãos, Deus nos chamou, e quando nos chamou é para a eternidade. Nosso tempo vai terminar lá no céu, louvando ao Senhor, aleluias. E eu pensava que tinha terminado a obra lá, estava aqui contente, aqui em João Pessoa, nessa terra abençoada. Mas Deus nos enviou para lá, irmãos. E eu dizia, mas de novo vamos voltar lá para o Peru. Mas onde está uma missão, uma igreja? E de novo ninguém nos estava enviando. Ninguém disse, vamos sustentar vocês 100%. A primeira vez, irmãos, eu fui eu com minha esposa, mas agora éramos 5. Eu, meu esposo e 3 filhos. E parecia impossível, mas eu digo aos irmãos, há alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Os impossíveis da nossa mente humana, é possível para Deus. Fazer missões com 5 pessoas, fazer missões com 3 filhos de menores, é possível para Deus, em qualquer lugar do mundo, porque aquele que nos chamou, ele se responsabiliza, aleluias. E olha, irmãos, eu estava agora numa igreja, não sei se a irmã permite dizer o nome da igreja, a igreja Assembleia de Deus aqui da minha irmã Rubenice, e eu fui lá para a igreja, um pequeno grupo, não era igreja grande, menos pessoas do que estamos aqui. E muitas vezes a gente pensa que Deus só vai usar onde tem muita gente ou muito dinheiro. E Deus sempre nos está ensinando, irmãos, que o nosso Deus é Deus de milagres. É o Deus de multiplicação. E na igreja tem tão pouquinha gente. Eu passei o dia lá, fizemos uma comida peruana, louvamos ali em espanhol. E foi um culto muito abençoado. E eu nunca pensei, irmãos, eu estava orando por um computador, porque lá nós não temos. E eu estava orando por um computador que é tão necessário. E dali, irmão, daquele grupo tão pequeno, que não tinha nem 30 pessoas ali, contando até com os adolescentes e crianças, Deus levantou um irmão para me dar o computador completo. E ainda nós não tínhamos uma máquina boa fotográfica. Quando eu cheguei, uns irmãos que eu enviei fotos disseram, mas irmã, as fotos de vocês não são tão boas. E sabe também, irmão, dali daquele pouquinho gente, o irmão me deu uma câmera boa fotográfica. Olha aí, irmãos, será que o nosso Deus se limita a alguma coisa na terra? Ele não se limita, nós estamos limitando e deixando que a barreira sufoque missões. E é um absurdo, irmãos, nós falarmos de Jesus aqui no Brasil, para as pessoas, e ter um chamado missionário, e não ir ao campo. E que Deus é esse ao qual nós estamos falando? Se Ele não tem poder para suprir nossas necessidades, como vamos falar do seu poder? Irmãos, fomos desafiados a vencer as barreiras, como Bartimeu a venceu. Quando todo mundo estava ali dizendo muitos, não eram poucos, eram muitos. E pode aparecer a barreira que seja, irmãos. Deus é poderoso para quebrá-las. E eu pude ver agora uma das tantas. Irmãos, em Peru ainda é um campo branco, lá onde nós estamos em Tacna. Temos 10.000 pessoas em uma cidade sem nenhuma igreja evangélica. São 10.000 pessoas, irmãos, sem nenhuma igreja evangélica. E eu fico pensando, irmãos, que nós aqui estamos pregando e até brigando por campo, uma igreja perto da outra, quando povos inteiros ainda não conheceu Jesus, porque nós estamos limitando, e nós estamos dizendo que não tem dinheiro, não há quem envie, e nós estamos limitando, e nós mesmos somos as barreiras. Eu li um livro que dizia assim, o seu problema é você mesmo. E sabe o que, irmãos? A barreira para missões somos nós mesmos. Porque o nosso Deus não faz nenhuma barreira. Ele quebra as barreiras. Ele faz milagre. Ele manda onde não há. Ele faz tudo que nós não podemos fazer. Esse é o Deus de missões. Aleluias. E vemos, irmãos, como Bartimeu, quando clamou e seguiu insistindo para conhecer a Jesus, de repente mudou tudo ali naquele ambiente. Aquele povo disse, olha, o mestre te chama. A intercessão é tão necessária, irmãos. Porque quando nós intercedemos aqui, Deus escuta lá, aleluia. Quando você intercede, Deus escuta e manda a resposta. E se nós cremos em Deus, intercedemos e queremos, estamos comprometidos com Deus, o qual nos chamou, Deus vai fazer todas as coisas na nossa vida. Bartimeu clamou e acreditou naquele Deus ao qual ele havia escutado. E Jesus parou. Porque quando nós clamamos, irmãos, para o céu, para a terra, para a natureza, para o inferno, para tudo, para abençoar
aquele que está clamando, aleluias. E se nós seguirmos insistindo em fazer missões, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das barreiras, nós vamos ver tudo parar e a obra de Deus seguir adiante, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o versículo 50, que Bartimeu lançou a capa. Ele lançou a capa antes de receber a bênção. E aí, irmãos, fica uma palavra para cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, querendo fazer missões e nos preparando para fazer missões. Bartimeu ainda não tinha recebido a bênção. E ele atirou aquela capa e foi ter com Jesus, antes de receber. E eu escuto um montão de gente dizendo, eu preciso do dinheiro para poder ir ao campo. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que nós não tínhamos dinheiro em mão para ir lá ao campo missionário em Tacna. Não tínhamos dinheiro como sobreviver lá. E Deus já tem 2 anos que estamos nesse novo campo. E ainda não nos faltou, irmãos, o que comer. Ainda não nos faltou o que nos tapar, o que cobrir nosso corpo. Essa cidade chega a 6 graus de frio, uma cidade muito fria, uma cidade que dá terremoto. Deus nos tem guardado, Deus nos tem livrado, Deus nos tem protegido, Deus nos tem dado abrigo, nos tem dado o pão de cada dia. Isso necessitamos, irmãos, ser desafiante no reino de Deus e desafiar o inferno e sair adiante crendo no Senhor Jesus Cristo, antes de ver, porque às vezes nós queremos ver para crer. Quando eu ver alguém que disser assim, olha, eu te vou enviar tanto para tu ir ao campo missionário, aí eu vou. Eu escutei uma menina, que eu não vou dizer o nome, irmãos, que desde a primeira vez que eu vim aqui, ela me disse que tem chamada por Peru. E ainda não foi, porque não tem mantenedores. Irmãos, quando eu li isso aqui, vendo a Bartimeu com seu pouco conhecimento de Jesus, ele atirar a capa e ir ao encontro de Jesus antes de receber a bênção, aquela capa que ele utilizava para guardar ele do sol, da poeira, ele acreditar e ir com Jesus. E eu digo, e nós que recebemos estudo nas igrejas, vamos a seminário, temos conhecimento de quem é esse Deus que nos chamou. E às vezes queremos ver para crer, queremos ver primeiro para poder obedecer. Mas Deus quer, irmãos, que eu e você acreditamos nele antes de ver o dinheiro na nossa mão, antes de ver o sustento. E aonde Deus nos enviar, aleluias. Bartimeu atirou aquela capa e foi ter com Jesus. Antes de receber a bênção, ele acreditou que ele ia ser abençoado. E quando ele chegou lá, na presença de Jesus, no versículo 51, Jesus fez uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Irmãos, eu creio que isso foi a melhor pergunta da vida de Bartimeu. Alguém falou de Jesus para ele, e Jesus pôde fazer essa pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Irmãos, as nações precisam escutar de parte de Deus, o que queres que eu te faça? As nações estão clamando por Jesus Cristo, mas só vão ir a Jesus Cristo quando eu e você dar a conhecer o nome de Jesus e quebrar todas as barreiras e ir lá aonde Deus nos enviou, dizer que há um Deus no céu poderoso para fazer todas as coisas por nossas vidas físicas e espirituais. Irmãos, quando eu cheguei ali, eu entendi porque foi que Deus nos enviou àquele lugar. No Peru não tem sistema SUS de saúde. Os hospitais todos são pagos. Só existe 2 hospitais do câncer. Um em Lima, na capital, outro em Arequipa. Quando nós chegamos ali, irmão, e se a pessoa não tiver dinheiro, morre. Não tem nenhum analgésico de graça para ninguém. E às vezes aqui nós reclamamos de barriga cheia, mas lá fora a coisa é muito difícil. E eu entendi, quando eu cheguei ali, a primeira pessoa que eu conheci, uma mulher com um tumor no rosto que arrebentou. Aquele tumor, ela teve câncer. E nós, irmãos, com o pouco dinheiro que tínhamos, fizemos curativo naquela mulher. E cuidamos dela durante 8 meses. E sabe qual era a quimioterapia que aquela mulher recebia? Era oração e louvor para que ela pudesse dormir. Passamos 8 meses cuidando daquela mulher. Ela recebeu a Cristo, partiu para a glória, mas somente passava as dores do câncer, irmãos. Quando ela recebia oração e louvor, ela podia dormir. Aí eu entendi porque foi que Deus nos enviou àquele lugar. E o Senhor tem feito, irmãos, ali coisas que eu não sabia que Ele ia fazer. Mas tivemos que desafiar, irmãos, todas as barreiras. Tivemos que acreditar no chamado do Senhor para levar Cristo aonde Jesus não foi pregado, aonde há tanta necessidade. Necessitamos, irmãos. E eu creio que eu e você somos responsáveis. Aquela mulher ali ficou contente da sua vida, subiu ao céu depois de 8 meses.
Mas ela foi abençoada porque se ela não tivesse a presença de Jesus ali com ela, se alguém não fosse dizer para ela que havia um Jesus que podia tirar a dor do câncer com oração e louvor, aquela mulher tinha sofrido muito e tinha morto com mais problemas, irmãos. Tinha morto sofrendo muito mais do que ela sofreu. Mas Deus teve misericórdia. E nós chegamos ali com a palavra do Evangelho. E ela foi abençoada. E nós vencemos, irmãos, a barreira. E Deus até agora nos tem sustentado. E eu quero fazer esse desafio aqui nessa noite. Creio que o tempo já terminou. Deus, Ele que está nos desafiando nessa noite, irmãos. A que nós possamos vencer todas as barreiras. Quebrar todas as barreiras. Eu e você não deixar que o inimigo possa colocar na nossa mente barreira que impede missões. Mas que nós possamos vencer. Sair adiante. E cumprir com o nosso chamado. Com a nossa obrigação. E o nome de Deus vai ser glorificado. Como foi glorificado na vida de Bartimeu. Quando ele seguiu, o povo olhava para ele. E glorificava o nome de Jesus. E Deus quer se glorificar na nossa vida. Na vida daqueles que ainda não o conhecem. Mas é preciso quebrar as barreiras, irmãos, e a dificuldade, e a vencemos no nome de Jesus. Que Deus os abençoe, obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de orar por vocês. Mas eu quero pedir ao pastor Pontes que me ajude em oração. Queremos orar junto por vocês, para que Deus nos ajude, irmãos, a quebrar toda a barreira. E que possamos ir e fazer missões no nosso chamado. Aquilo que Deus nos chamou, nos enviou. Possamos ser fiel ao chamado do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Siga orando por nós. Falta 2 semanas ainda para eu ir embora. Mas eu creio que Deus é fiel. Obrigado, irmã. Vamos orar. Ficar de pé um pouquinho. Irmão, o que a irmã disse aqui, ela disse com autoridade, porque eu fui lá, irmãos. E eu conheci de perto mesmo, trabalho sofrido, uma verdadeira miséria assim, financeira. E eles ali morando, eu fui muito impactado. Que Deus possa usar muitos de nós para isso, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos por esta palavra que nós cremos que veio do Senhor. O que a tua filha falou aqui, eu sei que é verdade, porque eu estive lá, eu vi de perto. E o Senhor tem sido fiel com eles. E certamente o Senhor é fiel com aquele que tu chama. Pai, levanta nesse seminário pessoas para o Peru, levanta pessoas para a África, para o Uruguai. Pai, levanta homens daqui, mulheres daqui, para o campo missionário. Continua abençoando a irmã Edna, seu esposo Luiz. Continua com eles naquela região, glorificando o teu nome. Pai, obrigado por esse culto abençoado. Em nome de Jesus. Amém.